Antes de darmos início ao tema principal, achamos importante explicar o que é uma síndrome no geral e por que ela não é considerada uma doença. Síndromes são quadros que podem ter diversas origens. Sendo assim, alguns pacientes podem nunca chegar a uma resposta definitiva sobre a causa de seus sinais e sintomas. Já as doenças têm uma razão conhecida e definida por trás de sua manifestação clínica. A síndrome Cri-du-Chat é uma anomalia genética rara que causa mutação caracterizada pela falta de uma parte do cromossomo 5. Na maioria dos casos, ela não é hereditária. Ela pode levar a um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso intelectual e, em casos mais graves, ao mau funcionamento do coração e rins. A síndrome de Cri-du-Chat foi descrita pela primeira vez em 1963 pelo geneticista francês Jérôme Lejeune. A síndrome de Cri-du-Chat é uma anomalia cromossômica, causada pela deleção parcial do braço curto do cromossomo 5, ou seja, é a quebra do material genético desse cromossomo. É como se você tivesse removido uma parte do braço dele, chamado de P. Assim, ele apresenta o cariótipo de 46XX 5P- e 46XY 5P-. Por isso, ela também é chamada de síndrome 5P-. O 5 é referente ao quinto cromossomo, o P é referente ao braço curto e o menos é referente à falta de um pedaço desse braço. A gravidade dessa doença se dá à extensão da alteração, ou seja, quanto maior do pedaço perdido do cromossomo, mais grave será a doença, aumentando a intensidade dos sintomas e causando maior incapacidade intelectual. Essa síndrome normalmente não é herdada dos pais. Grande parte dos afetados não possuem essa doença em seu histórico familiar. Ela frequentemente se origina da formação fetal precoce ou de forma aleatória na formação de células reprodutivas durante a gametogênese paterna. Assim, ela é uma condição relativamente rara. 1 a cada 50 mil crianças são afetadas pela síndrome. O diagnóstico da síndrome de Cri-du-Chat pode ser suspeitado antes mesmo do nascimento da criança ou através de características físicas após o nascimento, como um característico choro que se parece com um miado de gato. O diagnóstico pode ser confirmado também por meio de testes cromossômicos. É possível citar como principal característica o choro do recém-nascido, que é o que batiza o nome da síndrome, porque ele é muito semelhante ao miado de um gato, e isso tudo devido à má formação da laringe, como já mencionado. Mas, teoricamente, após os 2 anos de idade, o som do miado tende a desaparecer, não ocorre em todos os casos. Existem inúmeras características dessa síndrome, como um baixo peso ao nascer para a idade, uma fraqueza muscular muito presente, um desenvolvimento atrasado, os olhos espaçados, ponte nasal baixa, entre outros, como microcefalia, que também é muito comum. O diagnóstico ele é feito ainda na maternidade, logo após o nascimento do bebê, por algumas observações de sinais, como os procedimentos médicos. E quando essa síndrome é diagnosticada, logo após a confirmação, os pais recebem toda uma orientação para saber lidar com as características do bebê. Essas crianças, elas também acabam por apresentar como parte do desenvolvimento tardio, elas desenvolvem o andar e a fala por volta dos 3 anos de idade e elas possuem muita dificuldade, acabam sendo muito desajeitadas. E no início da sua infância, outras características que elas podem ter são umas obsessões por determinados objetos ou uma hiperatividade e, em até alguns casos, violência. Pela síndrome de Cri-du-Chat ser uma alteração genética no cromossomo, não existe cura para ela, pois a criança já nasceu com essa condição e não é possível alterar uma condição genética após o nascimento. Sendo assim, o tratamento é realizado para aumentar a qualidade de vida e reduzir os sintomas da síndrome. O acompanhamento da criança é feito com auxílio de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, possibilitando a evolução da coordenação motora, habilidades cognitivas e perceptivas, atividades de vida diária e nas relações interpessoais. É importante que o tratamento inicie o mais brevemente possível, já que a estimulação precoce possibilita o melhor desenvolvimento, adaptação e aceitação da síndrome pela pessoa na adolescência e na vida adulta. O diagnóstico precoce é de suma importância para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Portanto, faz-se necessário o conhecimento dessas características principais
pelos profissionais da saúde para que possam ser encaminhados para tratamentos específicos o mais precocemente possível. A intervenção precoce pressupõe, além de um contato com a problemática dos pais acerca da deficiência de seu filho, a elaboração de um programa individual especializado envolvendo as áreas motora, cognitiva de linguagem, de autonomia e socialização. Para tanto, é fundamental a avaliação de equipe multidisciplinar que estabelecerão as prioridades de tratamento a serem aplicados à criança, ensinando aos pais como fazê-lo a realizar o segmento mais adequado. Quando o tratamento começa nos primeiros meses de vida e as crianças completam 1 ano de idade, a expectativa de vida é considerada normal, podendo a pessoa chegar à terceira idade. No entanto, nos casos graves em que o bebê apresenta problemas renais ou de coração, e quando o tratamento não é adequado, pode haver morte ainda durante o primeiro ano de vida.